Leia o texto junto comigo. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Quantos meses depois que eles saíram do Egito? 2 meses. Vamos orar. Baixe tua cabeça e feche seus olhos. Senhor, obrigado por sua graça, bondade e misericórdia que tem nos alcançado dia após dia, mês após mês, ano após ano. Obrigado, Espírito Santo, por visitar-nos nesses dias que estamos aqui reunidos de forma tão gloriosa, palpável, perceptível. Nós queremos ser feridos por sua presença, queremos permanecer na sua presença, desejamos o Senhor e queremos te desejar mais. Aumente a nossa fome por ti, até que o Senhor seja o único alimento que desejamos. Aumenta a nossa sede por ti, até que o Senhor seja a única água que bebemos. Continua falando aos nossos corações enquanto lemos e meditamos na tua santa palavra, Senhor. Rasga o nosso coração para entendermos o teu coração. Queremos não apenas entender acerca da sua presença, mas tendo entendido a revelação da sua presença, queremos ter a ousadia de entrar nela e permanecer nela. Senhor, ainda estamos aqui, desejosos por mais de ti. Ainda estamos aqui, ansiando mergulhar mais fundo em ti. Nós carecemos do Senhor. Fala aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Produção, chama ali a galera, o Dani do teclado, para fazer teclado aqui para mim. Quantos meses depois de sair do Egito eles chegaram no Sinai? 2 meses. Alguns comentaristas e grande parte dos teólogos acreditam que esses 2 meses são provavelmente 50 dias, até porque a intenção não era falar com exatidão quantos dias, mas que depois de 2 meses eles chegaram no Sinai. E é muito pontual isso, porque quando Moisés, tocado pelo Senhor, planeja ir ao deserto para ofertar ao Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o tempo, a distância que eles calculavam percorrer era de 3 dias. E essa caminhada, que
primeiramente seria de 3 dias, se transformou numa caminhada de 50 dias, 2 meses. E certamente você lembra-se, até porque você assistiu novela da Record, que na saída do povo hebreu do Egito, houve a celebração da Páscoa. Quantos lembram disso? A Páscoa foi o marco da saída do povo hebreu do Egito. A 10ª praga cessou. O povo celebrou a Páscoa. Naquela madrugada os primogênitos do Egito morreram, mas os primogênitos do povo de Deus foram preservados. E então, da Páscoa judaica até Pentecostes, que é o relato bíblico que nós vamos ler ainda um pouco mais à frente, soma-se 2 meses, ou 50 dias. E por que eu estou chamando a tua atenção para isso? Porque na ocasião da última ceia, Jesus foi celebrar a Páscoa cristã com os seus discípulos e ressignificar a Páscoa judaica, trazendo aquilo que era sombra para a realidade. O cordeiro lá no Egito, na verdade, é o cordeiro que é o próprio Cristo que seria sacrificado. Inclusive nós conversamos sobre isso no primeiro dia da conferência. Jesus celebra a última ceia com seus discípulos, celebra a Páscoa com seus discípulos. E depois de celebrar a Páscoa com seus discípulos, de aquele ambiente ter sido preparado, como nós conversamos no primeiro dia da conferência, Jesus morre, é ressurreto, volta, fala com os seus discípulos, e depois lá em Atos no capítulo 2, você vai lembrar-se desse texto, o povo judeu estava reunido para celebrar o quê? Pentecostes. O intervalo da Páscoa cristã até o derramamento do Espírito em Pentecostes, chuta de quantos dias são? 50 dias. A mesma duração de tempo da Páscoa judaica para o Pentecostes judaico, que é a celebração de memória, quando Deus faz aliança com o seu povo no Monte Sinai. Isso é curioso, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, sempre precisamos enxergar o Antigo Testamento como uma sombra daquilo que haveria de vir. E parece-me que de alguma forma, ainda que meio que num rabisco, ou num esboço não tão claro, já lá no Sinai, Deus queria que o seu povo experimentasse aquilo que foi experimentado em Pentecostes. Deus desejava estar com o seu povo, como fica evidente em Pentecostes. 50 dias separando a Páscoa judaica de Pentecostes judaico. 50 dias separando a Páscoa cristã do Pentecostes cristão. E no verso de número 2, o texto que a gente está lendo, de Êxodo 19, a palavra de Deus continua a dizer: depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, repita comigo, lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó, anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês
sobre asas de águias e os trouxe para mim. O povo durante 2 meses peregrina, chega ao pé do Monte Sinai. Moisés sobe o Monte Sinai, e lá do alto, ele ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus lembrando Moisés do quanto a graça de Deus tinha sido em favor deles, do quanto Deus os amava, do quanto o Senhor havia os carregado. Deus havia eleito aquele povo, não por seus méritos, não por sua beleza, não por sua força, não porque eles eram destacados entre os demais povos, mas porque Deus escolheu amá-los. E Deus traz a Moisés essa memória, esse frescor, essa lembrança. Moisés, eu decidi amar esse povo. Moisés, eu suportei, eu abracei, eu guiei esse povo, como quem guia debaixo das suas asas. Não havia nada naquele povo que chamasse a atenção de Deus. Foi Deus que os percebeu e de forma graciosa interviu na sua história. A palavra de Deus vai dizer em Êxodo, no capítulo 3, que Deus passeia no meio do povo e percebe o sofrimento, a dor do seu povo, e então decide intervir em favor do seu povo de forma misericordiosa. E a ação de Deus para com Israel escravizada no Egito, de fato é um assombro da graça de Deus. Deus levanta Moisés, a vara de Arão se transforma em serpente, Deus roga as pragas sobre o Egito, endurecendo o coração de Faraó e dando um espetáculo do poder e da autoridade de Deus sobre qualquer outro Deus. As águas do Nilo se transformam em sangue, representando o julgamento divino que viria sobre Faraó e todo o Egito. As rãs, que eram consideradas sagradas no Egito, agora são dominadas pelo Senhor, e os egípcios são incapazes de proteger o seu povo do seu falso Deus. Os piolhos mostraram a degradação do poder dos sacerdotes egípcios. As moscas, mais uma vez uma praga que demonstrou o domínio de Deus. A peste no gado, as úlceras, o granizo, os gafanhotos, as trevas, a morte dos primogênitos, era Deus mostrando ao seu povo que Ele os amava. Deus instituiu a Páscoa como memorial do amor, da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Os tirou do meio do Egito, abrindo o mar vermelho, e sem que ninguém levantasse uma espada, matou o Faraó e as suas carruagens, sucumbidos pela força do mar vermelho. Ano passado eu fui ao Egito e fui no Museu do Cairo, e lá no Museu do Cairo tem várias múmias de vários faraós que foram encontrados e capturados. E tem a múmia de Merembedá. Merembedá é o meio-irmão de Moisés, filho de Ramsés II, que é o faraó vigente naqueles dias. E Merembedá é o faraó que detestava o seu meio-irmão Moisés e que o perseguiu. É muito curioso, porque as múmias, elas são uma coisa bem estranha, tá, gente? Elas ficam, enfim,
um bloco de vidro, e você olha e você fala: caraca, mano, é meio monstro assim, sabe? Tem cabelo, tem dente, os olhos olhando para você. É uma sensação bem estranha. E as múmias, por causa do processo de mumificação, têm uma coloração muito comum, mais escurecida. E a múmia de Merembedá, meio-irmão de Moisés, ela é amarelada. Os arqueólogos chegaram à conclusão que a múmia de Merembedá é amarelada porque ele morreu com sufocamento de água, morreu por causa do sufocamento de água, morreu afogado em água salgada. Obviamente, parte dos arqueólogos não acreditam que isso tenha a ver com o fato de o Mar Vermelho ter se fechado sobre Faraó e suas carruagens. Mas para nós que cremos no relato da palavra de Deus, nós sabemos que a única múmia diferente de todas é um tom amarelado, porque na verdade ela aponta para o texto bíblico. Lá no Mar Vermelho, Deus venceu o Egito, sem que ninguém levantasse sequer a mão para se defender do poderoso Faraó e todo o exército do Egito. Deus de fato os conduziu como uma galinha conduz os pintinhos, e Jesus fala isso. Coluna de fogo, nuvem. O povo estava com sede, ok, transformem as águas de Mara, que são amargas, em água para se beber. O povo estava com fome, maná cai do céu, codornizes, para fazer uma dieta mais equilibrada. A água sai da rocha, evidenciando todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia, todo o favor de Deus sobre aquele povo. E o resgate do Senhor desse povo eleito que estava no Egito escravizado é o relato da redenção de todo aquele que é resgatado pelo sangue de Cristo. Jesus nos amou primeiro, não porque nós éramos palatáveis, não porque nós éramos agradáveis, não porque tínhamos algum mérito, não porque somaríamos muito bem no time de Jesus, não. Ele nos amou porque quis nos amar, e de forma assombrosa levou-nos à salvação. Eu não sei você, mas quando eu paro para pensar na minha salvação, eu fico assombrado. Acho que essa é a palavra certa, porque de verdade, um dia antes da minha conversão, eu era incrédulo, para não dizer ateu, e de repente eu estava sendo tomado por um amor inexplicável. É assombroso pensar na nossa salvação, porque nós percebemos que na verdade nunca foi sobre o que nós fizemos, sempre foi sobre o que Deus fez em nosso favor. Foi Ele que abriu o Mar Vermelho, foi Ele que nos conduziu, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos salvou. E é interessante olharmos para o texto de Êxodo, porque nós percebemos exatamente essa estrutura no texto: a redenção e depois a aliança de Deus. Deus redime o seu povo e depois faz uma aliança, exatamente na ocasião na qual nós estamos lendo. Deus resgatou por meio da sua graça e favor aquele povo que estava escravo na terra do Egito, sob as mãos de Faraó. Deus decide se revelar no Sinai. Na ocasião que nós fomos para o Egito no ano passado, nós subimos no Monte Sinai. E mano, teve uns velhos que quase morreu. Eu estava prestes a fazer um ofício fúnebre no Monte Sinai.
O Sinai é basicamente uma cordilheira e um monte que se destaca entre aquela cordilheira no meio do nada, deserto. Você sobe o Monte Sinai, olha para qualquer lado e você vai ver terra seca, deserto. O Deus glorioso, o Deus majestoso não quis se revelar nos palácios, conduziu o povo para o deserto para falar com o seu povo. Parece-me que de alguma forma isso dizia respeito ao povo não se vislumbrar com absolutamente nada do que não com Deus. Qual é a beleza do deserto? A beleza do deserto é nada. Por que o deserto é bonito? Porque não tem nada. Quem já foi no deserto? Eu acho maravilhoso o deserto. E você vai em uma região desértica, em um deserto, você olha para o lado, olha para o outro, olha para frente, olha para cima, olha para trás, é tudo a mesma coisa. Parece-me que Deus estava querendo atrair seu povo, para que seu povo se concentrasse somente nele, porque existia algo muito precioso que Deus queria revelar, nesse lugar, aonde não havia mais distrações, aonde o acampamento estava montado, a merenda estava disposta, maná e codornizes, ninguém precisa se preocupar. Vamos nos concentrar agora no que Deus tem para nos falar. No verso de número 5, a palavra de Deus continua a dizer: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial. O Deus de todo ouro, de toda prata, olhou para os pés rapados do Egito e falou: vocês serão meu tesouro, vocês serão minha riqueza, vocês serão minha propriedade, vocês serão aquilo que eu guardo, aquilo no qual eu mostro para o mundo, para que todos saibam o quão rico eu sou. Vocês serão o meu tesouro pessoal, especial, dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes. Repete comigo: reino de sacerdotes. Serão minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. O que Deus planejou para aquele povo que estava escravizado no Egito? Os planos de Deus eram maravilhosos. Deus prometeu àquele povo instrução. Deus prometeu àquele povo qualidade de vida por meio dos mandamentos que Ele haveria de dar a esse povo. Deus prometeu a esse povo ensiná-los a viver de tal forma que eles pudessem usufruir de forma sustentável de toda a criação, como deveria ter sido lá no Éden. Sabe, olhamos para os mandamentos de Deus de uma forma por vezes extremamente equivocada. A obediência aos mandamentos de Deus não são um caminho para que sejamos abençoados, mas é o caminho da própria bênção de Deus. É um pai dizendo para os seus filhos: vai por aqui, vai por aqui. Esse caminho vai te levar a um lugar de plenitude, satisfação e alegria. Esse caminho não. Filho, não ame ao dinheiro, isso vai te destruir, isso vai te corroer. Filho, não se entregue aos seus desejos imorais, isso vai te matar, isso vai te coisificar, isso vai te tornar alguém secto, alguém no qual em algum momento da história nem mesmo conseguirá olhar para o espelho. É como se Deus estivesse dizendo para aquele povo: vocês todos são cegos, e através dos meus mandamentos eu vou guiá-los para que vocês façam as melhores escolhas.
e usufruam das melhores bênçãos, porque vocês são meu tesouro pessoal. Amém? Mas o que eu quero mais te chamar a atenção é para o fato de que o texto fala que Deus desejava que fôssemos um reino de sacerdotes. O que é o sacerdócio? O sacerdócio nada mais é do que a possibilidade de conexão com Deus, sem que haja terceirização desse serviço. Sermos sacerdotes significa termos acesso à presença de Deus. Significa sermos reconectados à presença de Deus, uma vez que o pecado nos destituiu da presença de Deus. E Deus estava dizendo para esse povo pé rapado, feito eu e você, para esse povo insignificante, irrelevante, fraco, que eles seriam o seu tesouro pessoal, e de que esse povo poderia adentrar na presença de Deus e ver face a face a glória de Deus, por meio do sacerdócio, um reino de sacerdotes, não alguns sacerdotes, mas um reino de sacerdotes, evidenciando aquilo que fica muito evidente em Gênesis, e que fica muito evidente nos Evangelhos, e que fica muito mais evidente em Apocalipse. Deus deseja habitar no meio do seu povo. O propósito de Deus ao nos criar não é para que façamos algo, é para que estejamos nele. O propósito de Deus não é sobre atividades religiosas. O propósito de Deus é sobre relacionamento. Relacionamento perpétuo, ininterrupto e eterno com Ele. Deus desejava um reino de sacerdotes. E aonde está esse texto? No Pentateuco, no Antigo Testamento. E por que eu faço esse destaque? Porque é muito crente, porque não lê a Bíblia, diz coisas meio embaraçosas, como por exemplo, nós vivemos no tempo da graça de Deus, e eu afirmo a você, nós não vivemos no tempo da graça de Deus, nós vivemos sob o Deus da graça, que nunca mudou, que se revelou de formas diferentes no tempo, na história, mas que sempre foi gracioso, amoroso, e que sempre desejou a mesma coisa. Eu digo isso porque parece alguns irmãos, ao dizer que parece que Jesus se converteu no Novo Testamento. João Batista fez apelo, Jesus foi para frente, falou, não vou deixar de ser mal, sou muito irado, tem que começar a amar as pessoas. Não, Jesus não precisa se converter, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O seu amor, a sua graça e misericórdia sempre estiveram sobre o seu povo, nunca mudou. O seu desejo é eterno. O desejo de se relacionar com o seu povo é eterno. O templo, o tabernáculo, não era um sistema religioso para que o povo se afastasse de Deus. O templo e o tabernáculo, na verdade, era um sistema religioso para que o povo se aproximasse de Deus. As paredes do templo não era para causar afastamento. As paredes do templo é para que o povo percebesse que o Deus de Israel quer habitar no nosso meio. O Deus santo, 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 o Deus que Isaías viu, o Deus que João viu, quer se relacionar com a escória do universo, nós, pecadores. O desejo de Deus era estabelecer um reino de sacerdotes. Verso de número 7. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhe comunicou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo
o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Mano, Moisés ensina-nos algo muito importante enquanto líderes e pregadores. A instrução de Paulo para Timóteo é: pregue a palavra. A palavra é suficiente. Moisés ouve a palavra de Deus e transmite a palavra de Deus. Se queremos de fato ser fiéis ao Senhor no nosso serviço ministerial de fazer discípulos, de pregar a palavra, de pregar o evangelho, de liderar o povo de Deus, devemos ser fiéis pregadores, que não se desviam nem da direita nem para a esquerda da palavra de Deus, mas que usam a palavra de Deus como régua e medida para direcionar toda a nossa história. E Moisés é esse pregador fiel. Ele vai até o povo e transmite ipsilipsire aquilo que ele ouviu de Deus. E sabe o que o povo diz? Amém, Moisésão. Se tu está falando, tu subiu lá, falou com Deus, a gente vai obedecer a tua ordem. Se você está falando que Deus falou para a gente viver assim, é assim que a gente vai viver, está resolvido, está tudo certo. Vamos obedecer a Deus, vamos ser o tesouro pessoal de Deus, e vamos ser um reino de sacerdotes, aleluia. É isso que o povo responde. O povo responde à pregação de Moisés, ao apelo de Moisés, dizendo: Moisés, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Verso de número 9. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Quando eu leio o texto de Êxodo, eu fico assombrado. Só um parênteses que não tem nada a ver com o texto. Vocês vão perceber, e já perceberam, quantas vezes Moisés sobe e desce aquele monte. É 5 horas para a subida do Monte Sinai, numa trilha feita. O velho Moisés sobe e desce numa prontidão física admirável. Deus fala: Moisés, sobe, ele sobe. Moisés, desce, ele desce. Moisés, sobe, sobe de novo. Moisés, desce, desce de novo. Homens de Deus precisam estar preparados fisicamente, aleluia. Receba essa palavra. Deus quer falar com você, e você tem que estar bem fisicamente para Deus falar. Mas tirando esse parênteses inútil, no verso número 10, o Senhor diz a Moisés: desça e consagre o povo. Hoje e amanhã, providencie que eles lavem as suas roupas. Repita comigo: lave suas roupas. E estejam prontos no 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. À vista de todos. Não é à vista de alguns, é à vista de todos. Desde a criança até o ancião, todos vão ver o Senhor. À vista de todo o arraial, ninguém vai ser deixado de lado. Todos verão o Senhor. Prepare o povo, lave as suas vestes, providencie purificação. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Bem de boa. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que cruzar, ultrapassar o limite. Antes, apedreje-o, ou atravesse ele com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar vivo.
Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Deus diz a Moisés que o povo deveria se consagrar, se preparar para encontrar com o Senhor. O povo deveria se preparar, se consagrar para encontrar com o Senhor. Falamos sobre isso na quinta-feira. Precisamos preparar o lugar para a presença de Deus. E aqui Deus estava preparando o lugar para encontrar-se com o seu povo. Porque aquele encontro não era qualquer encontro. Aquele encontro era um encontro precioso. É o Deus Santo se encontrando com o seu povo. Nos consagramos não para ter a presença, mas para usufruir da presença. A consagração não é uma forma de comprarmos a Deus, amém? A consagração é uma forma de nos prepararmos para perceber a Deus. Nós não oramos para comprar Deus, oramos para nos preparar para ouvir a voz de Deus. Nós não jejuamos para dar uma carteirada em Deus e dizer: Deus, eu estou fazendo greve de fome, venha. Mas nós jejuamos para que o nosso corpo aprenda que nós precisamos do pão da vida mais do que o pão que nós comemos. Eu digo isso, sabe por quê? Porque nós vivemos em um tempo da história onde a sacralidade da presença de Deus foi avacalhada. Eu amo essa ideia de orarmos em espírito, mas aí alguns irmãos pensam que pelo fato de orarem em espírito enquanto estão no ônibus é a mesma coisa de encontrar-se com Deus quando estão na igreja, e aí se comportam na igreja como se estivesse no ônibus. Entende? Não tem percepção desse lugar de encontro, não tem reverência desse lugar de encontro. A exemplo disso é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto trouxe todo o seu folclore religioso para dentro da igreja. Esse é o impasse de Paulo. O impasse de Paulo não era simplesmente porque aqueles irmãos estavam fluindo no Espírito. O impasse de Paulo é que eles estavam trazendo a cultura do mundo para dentro da igreja e pensando que Deus se revelaria através dessa falta de sensibilidade e reverência com um Deus Santo que se fazia presente no meio deles. Devemos preparar, consagrar-nos para nos encontrar com Deus. Eu creio de verdade que vai ser maravilhoso no novo céu, na nova terra, quando nós pudermos estar dia e noite na presença de Deus, adorando-o sem cessar. Amém, aleluia, glória a Deus. Porém, até mesmo na agenda de Deus existe um ciclo saudável para nos encontrarmos com Ele. 6 dias trabalhamos, um dia nos encontramos. 6 dias trabalhamos, um dia nos encontramos. E esse ciclo não é à toa. O lugar do encontro com Deus exige preparo, consagração. E isso, como falei na quinta-feira, existem aspectos naturais e aspectos espirituais. Deus fala a Moisés: providencia que esse povo lave as vestes. A purificação, meus irmãos, às vezes a gente pensa que é uma coisa muito religiosa, uma coisa muito espiritual, mas nada mais é do que tomar banho. O que Deus estava dizendo para o povo é: não vem com bafo na minha presença, se prepara para esse lugar de encontro, não vem com a roupa suja para a minha presença,
Eu sou um Deus santo e a minha presença é um lugar santo. Portanto, se prepare para encontrar-se comigo, purifique-se para encontrar-se comigo, não como uma forma de comprar a minha presença, mas como uma forma de estar sensível à minha presença. O que você está disposto a purificar para se encontrar com Deus? Quais sujeiras que precisam ser lavadas para que você se encontre com a presença? Sabe por quê, meu irmão? Não adianta você viver uma vida de adultério e pisar no lugar santo e pensar que você vai encontrar o Deus santo. Não adianta viver uma vida de mentiras, amarguras, acusações, difamações, calúnias, e pisar num lugar santo e achar que você vai encontrar um Deus santo. Deus diz ao povo: lave as suas vestes, se prepare, purifique-se. Deus estabelece limites ao redor do monte e diz: olha, o lugar da minha presença não é um lugar comum. Repita comigo: o lugar da minha presença não é um lugar comum. Você lembra de Moisés? Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Mas me responde uma pergunta: era uma grande catedral no meio do deserto? Não, era um deserto, uma sarça que mais tem no deserto. Mas aquele lugar se fez santo porque foi um lugar de encontro. O lugar do encontro é um lugar santo, é um lugar separado, é um lugar sagrado. A palavra de Deus usa a analogia do casamento do noivo com a noiva, e inclusive o texto bíblico fala que o leito conjugal é um lugar sagrado e santo, ao ponto de que, se houver impureza no leito conjugal, as orações do marido são interrompidas e sua espiritualidade é cessada, porque de fato o lugar de encontro, o lugar da intimidade é um lugar diferente, ainda que seja um lugar igual. Esse lugar aqui, meus irmãos, é um lugar igual, é ou não é? É cadeira de plástico, é parede de bloco de concreto, é teto de metal. Mas a partir do momento que nós nos propomos a encontrar a Deus, esse lugar é santo. Esse lugar é santo. O povo de Deus está reunido, e o povo de Deus reunido está buscando a presença do Senhor. A presença de Deus não é um lugar comum. Amém? Isso tudo é antes do culto, tá, gente? Por quê? No verso de número 13, Deus dá uma seguinte ordem dizendo: mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Obviamente Deus estava educando aquele povo, e basicamente o que Deus está fazendo é dando um show no Monte Sinai. Pirotecnia, trovões, raio, relâmpago, sei o quê. E o povo tudo no pé do monte olhando e falando: caraca, mano, é para lá que a gente vai. E Moisés subindo e descendo. Moisés já tinha perdido uns 40 quilos. E o povo olhando para aquele assombro. O monte estava limitado. Não era qualquer um que podia acessar. Apenas quando a trombeta soar, o toque longo da trombeta soar, o povo poderá subir ao monte. Devemos ouvir a trombeta soar. Devemos ouvir o chamado de Deus para se encontrar conosco. Você conhece a voz de Deus? Você ouve Deus te chamar
te chamar para o lugar da sua presença. Verso de número 14. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavasse suas roupas. Olha aí, Moisés fazendo empreendimento, lava e leva rapidinho. Fez lá uma lavação das roupas do povo. E lhes disse: preparem para o terceiro dia. Até lá, não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões, clarões de raios, uma nuvem densa envolveu o monte, um toque longo de trombeta ressoou. Lembra? Quando ouvirem um eco, a voz de trombeta, um toque longo de trombeta, subam. E olha o que acontece no verso 16: um toque longo de trombeta ressoou. É agora. Agora é a hora. Partiu, galera, vamos subir o monte. Chegou o momento. Nos preparamos, nos consagramos, fizemos um voto com Deus, dizendo que faríamos tudo o que Ele pediu, e agora chegou o momento de nos encontrarmos com Ele. Todo o povo estava no acampamento, tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. Repita comigo: pé do monte. A galera ficou no pé do monte, olharam para o monte, já tinham lavado a roupa, tinham escovado o dente, tinham feito sua higiene, tinham se consagrado, tinham se preparado, estava tudo certo, só estavam esperando a hora do toque longo de trombeta tocar. O toque longo de trombeta tocou, e o povo ficou aonde? No pé do monte. Fazendo o quê? Assistindo os respingos da presença de Deus que estava no monte. O povo ficou vendo os reflexos da presença gloriosa de Deus que estava no monte. O povo ficou literalmente tremendo ao pé do monte. Verso número 18. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiram ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Mano, nem Spielberg em toda a sua glória imaginou uma cena cinematográfica como essa. É terremoto, é trovão, é raio, é pirotecnia de primeira. Deus demonstrando toda a sua glória. É aquele som do vizinho que incomoda, e tocando alto, e raio e trovão, e a glória de Deus sobre o monte. Olha que coisa maravilhosa. Quando João, na ilha de Patmos, no capítulo 4, vê a sala do trono, o que ele vê sobre o trono de Deus? Raios, trovões, relâmpagos. A glória de Deus na sala do trono. E agora o que o povo está vendo como reflexo no monte, a glória de Deus sendo manifesta em sinais e maravilhas, de modo sonoro, de modo visual, de modo sensorial. Aquele povo estava tremendo, não apenas de medo, mas porque estava tendo terremoto. Estava evidente, a presença de Deus estava naquele lugar. No verso 19: enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava a Deus, respondia com voz de trovão. Presta atenção, Deus dá uma ordem. Primeiro, na verdade, Deus manifesta a sua vontade. Vocês serão um reino de sacerdotes. Lembra que é sacerdote? Se relacionar com Deus. Deus dá uma ordem:
Purifica, se prepara, porque a gente vai se encontrar. Quando tocar o sino, quando a trombeta ecoar, vocês sobem. A trombeta ecoa. E o povo vai para o pé do monte. E fica olhando para o monte. E no verso 18 que o texto fala, a trombeta aumenta. É tipo sua mãe quando você era pequeno e estava jogando bola no barreiro, e ela gritava lá de casa: filho, a janta está pronta. E você ouvia, mas fingia que não via. Eu falava: acho que é a voz da minha cabeça. E a tua mãe subia no muro descabelada, botava a boca para fora, à frente de todo mundo, e falava: se você não vir, eu te mato. E se tivesse com o chinelo, jogava lá do muro. Deus está dizendo para o povo: ei, chegou o momento, vamos lá, agora é a hora do encontro. E o povo está esperando para se atrasar para o encontro. O povo está no pé do monte, olhando para o monte e dizendo: será que esse é o toque da trombeta para subir? Mas na verdade aquele povo não estava querendo subir, não porque eles não entenderam o comando. Eles não estavam querendo subir porque tinham medo. Guarda isso no teu coração, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Eles tinham medo, e por isso eles ficaram fingindo que não estavam ouvindo trombeta, mas estavam ouvindo. E Deus, num esforço misericordioso, lembra? Deus é misericordioso, Ele aumenta o volume da trombeta. A trombeta longa agora é claramente ouvida por todo o deserto do Sinai. Todos ouvem a voz de trombeta do Senhor, convocando o seu povo para encontrar-se com Ele. Verso de número 20. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto monte, e ele subiu. Moisés é maravilhoso, gente. Mais uma vez ele sobe. Paz voraz. Verso 21. Então o Senhor disse a Moisés: desce e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se, para que o Senhor não os destrua. Parece que Deus mudou os planos. Deus fala: quando tocar a trombeta, todo mundo sobe. Deus toca a trombeta, ninguém sobe. Deus aumenta o som da trombeta, ninguém sobe. Agora Deus diz: quer saber? Se subir eu mato. E ele diz: até mesmo os sacerdotes. Mas lembra? Deus havia estabelecido um reino de sacerdotes. E ele diz: até mesmo sacerdotes que não se purificarem e subirem vão morrer, e eu mato. O que o texto está deixando evidente é que de alguma forma aquele povo talvez não estava tão preparado quanto supostamente eles pensavam estar. Aquele povo talvez não tinha entendido as implicações da palavra de Deus como supostamente eles haviam entendido. Eles estavam com medo de morrer. Mas Deus não disse para eles que eles eram um reino de sacerdotes e poderiam subir e ver a sua presença. Deus não disse a eles que eles deveriam se purificar. Se de fato eles tivessem feito o que Deus havia lhes pedido, não havia por que temer. Eles estavam preparados. Deus é fiel para cumprir aquilo que fala e promete. Até mesmo os sacerdotes morrerão. Quando Deus disse para Moisés um pouco mais à frente: Moisés, você está pedindo para me ver. Se você me ver, você vai morrer. Moisés diz: me mata. Me mata. Me mata porque eu só quero te ver.
A vida é te ver. Eu não sei se você consegue perceber o contraste do coração de alguém que entendeu que a presença de Deus é tudo, de um povo que não compreendeu que a presença de Deus é tudo. Moisés havia compreendido que nenhuma bênção, que nenhum favor, que nenhum livramento, que nenhuma riqueza, que nenhuma prosperidade, que nenhum milagre, que nenhum sinal, que nenhuma maravilha é superior à glória de estar na presença de Deus. E por isso ele diz para Deus: Deus, se for preciso morrer, me mata, mas eu quero te ver. A igreja dos últimos dias clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe o que significa na tradução, linguagem de hoje atualizada do século 20, 2023? Sabe o que significa? Deus, mata a gente quer te ver. Maranata, ora vem, é isso. Senhor, minha vida não tem valor nenhum, eu só quero a ti. Minha vida não presta para nada. Minhas posses, meus bens, minhas riquezas, os meus status, o meu conforto, o que eu conquistei, o que eu perdi, nada disso é comparado com a tua face, Jesus. Eu estou fascinado pelo propósito de conhecer-te a ti mais e mais para todo sempre. A igreja dos últimos dias deseja a face de Cristo mais do que a própria vida. Moisés desejava a morte, se fosse necessário, para poder ver ao Senhor. A igreja genuína de Cristo ama a vida eterna, e por isso abraça a morte com alegria. Diz o apóstolo Paulo que para nós o morrer é lucro. A gente vai ver, Senhor. A morte não mais é um algoz que nos persegue. A morte é o dia do encontro com o nosso amado. A morte é o dia onde o Senhor nos recolhe para nos encontrar com Ele no lugar de encontro eterno. E eu digo isso porque por vezes amamos tanto a vida terrena que olhamos para a morte como um empecilho. E inclusive nesse desejo pagão de imortalidade, tentamos driblar a morte, porque no fim das contas amamos mais a vida do que a vida eterna que é o Senhor. Aquele povo tremia e temia porque não queria morrer. Eles deveriam se purificar. Eles deveriam estar preparados para encontrar-se com o Senhor e não queriam fazer isso. No verso 23 o texto continua dizendo: Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai, tu já nos advertiste, marque o limite ao redor do monte para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor porém disse: desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Sabe que tem a Lê e o Dani foram para Israel, não sei se a Lê ou o Dani, enfim, a Lê foi, né? Os dois foram. O Dani está aqui, né? Nosso pastor boliviano. E foi na caravana da Lê que morreu um pastor subindo o Monte Sinai, não foi? O cara morreu, velho. E Moisés está subindo e descendo aqui, ó. Vida louca. Uma subida, o pastor infartou no meio do monte, morreu, trouxeram o corpo para o Brasil transladado. E o velho Moisés empolgado. Subindo e descendo em jejum, tá? Não falamos ainda sobre isso. Muito vida louca. Uma dieta regressa de codornizes e maná, que é pó de pão, e
jejum e subida e descida de alguém que estava cativado pela voz do Senhor, pela presença de Deus. Deus diz a Moisés: desça do monte e depois suba de novo. Verso 24. Acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes e um povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, as ovelhas entram e saem por ele e encontram pastagem. Falamos sobre isso na quinta-feira, teologicamente, doutrinariamente, definimos as diferentes manifestações da presença de Deus. Você lembra? Onipresença, consciência da presença, presença individual, presença extraordinária na igreja, presença manifesta quando Deus decide visitar-nos e manifestar a sua presença. E o que Jesus estava dizendo, que Moisés estava vivendo, era um encontro constante de subida e descida. Ele entrava e saía, encontrava-se com o Senhor. Deixa eu dizer algo para você. O que Deus deseja para o seu povo não é um único encontro, mas é um encontro contínuo até que Ele venha. Até que Ele venha. Entramos e saímos, encontramos o Senhor, reavivamos a nossa fé, somos novamente revigorados no Espírito. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que aquele encontro da tua adolescência, no retiro, quando veio aquele irmão Kamehameha e jogou a bola de fogo e você tombou, ele não é suficiente para a tua vida adulta. Moisés descia e subia, as ovelhas entram e saem, porque nós precisamos constantemente ser cheios do Espírito Santo. Não é uma vez na vida, é constantemente, é num fluxo ininterrupto até que Cristo venha, e então usufruamos a sua glória para sempre. Defendi essa tese de maneira um pouco desapercebida na quinta-feira, e também não dá tempo de me delongar a respeito disso hoje, mas no relato da Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém não há mais templo, porque Deus é o próprio templo. Repita comigo: na Nova Jerusalém não há mais templo. A gente já está na Nova Jerusalém? Sim ou não? Não. Ou seja, existe templo. Só resgatando, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Salomão sabia disso, todo mundo sabia disso. Mas compreendermos que existem lugares especiais de encontro com Deus é importante e vital para a nossa fé. Compreendermos que existem templos que sejam montados no deserto, no Sinai, ou montados numa catedral, mas que foi separado e preparado para nos encontrarmos com o Senhor, é essencial para a nossa fé, é essencial para a nossa vida com Deus. Moisés subia e descia. Capítulo de número 20, verso de número 1. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Não vou me deter aqui, você conhece, são os 10 mandamentos. Deus escreve os 10 mandamentos, ok? Pula para o verso de número 18. Quando o povo ouviu, repita comigo, ouviu os trovões, o som forte da trombeta. Olha, a trombeta não para de tocar, é o berrante. Aqui, Deus toca suave, tipo assim, sabe aquele pianinho de boa? E o povo não ouve. Deus aumenta o volume, o povo não ouve. Deus bate a tecla e o povo não ouve. Deus está chamando o povo para subir, e o povo aparentemente está ouvindo, tem ouvidos, mas não ouvem. Porque na verdade, o coração deles
não está disposto a ouvir o convite, o conclamamento de Deus os chamando para encontrar-se com eles. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão de raios e a fumaça que subia no monte, ficou à distância, tremendo de medo. O que eles tinham? Medo, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus os fale diretamente, pois morreríamos. O povo está dizendo: Moisés, morre tu, a gente não. Fala você, a gente preserva a vida e fica tudo certo. A gente monta a nossa religião, você é o sacerdote que a gente estabelece, e você vai falando para nós o que Deus está falando para você. Vai ser maravilhoso a gente caminhar dessa forma. O povo estava tremendo de medo. Verso 20, Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los. Deus veio desse modo para prová-los, para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui é o embrião do clericalismo judaico e, por consequência, do clericalismo cristão. A ideia é que existem pessoas de primeira classe e segunda classe. A ideia de que existem pessoas que adentram a presença de Deus e outras não. A ideia de que existem pessoas que devem fazer mais e outras menos. A ideia de que existem pessoas mais santas e outras menos santas. Mas o relato bíblico é: nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos a nação santa. Não é um santo. Quando Paulo escrevia a carta aos santos de Corinto, ele não estava se referindo a uma casta de Corinto, ele estava se referindo ao povo bagunceiro de Corinto. Ele estava se referindo à galera de Corinto que não é flor que se cheira. Ele estava dizendo: esse povo é santo. Eles foram comprados, foram lavados, foram redimidos por Jesus. Mas aquele povo ficou com medo e continuou à distância. Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. O povo ficou à distância, tremendo de medo, paralisado, limitados, impedidos de usufruir da presença de Deus, porque foram aterrorizados, tomados de medo. Mas Moisés deixa evidente que tudo aquilo que Deus estava demonstrando, toda a ira manifesta de Deus, não era para que aquele povo fosse dominado pelo medo. A ira manifesta de Deus era para que aquele povo fosse provado. Provado no quê? Provado na confiança e nos méritos do Deus de amor que os tirou do Egito. Meus irmãos, aquele povo e nós somos como, por exemplo, quem está se afogando na água e vem o guarda-vidas para poder te salvar, e você fica com medo do guarda-vidas e dá um soco nele, e você diz: sai daqui. E você está morrendo afogado, e o guarda-vidas está dizendo: ei, eu estou aqui para te proteger. A ira manifesta de Deus era para provar aquele povo a respeito do quanto eles confiavam na bondade, na misericórdia, no amor de Deus. Meus irmãos, me diga aí, como um Deus que liberta um povo da escravidão,
vence a batalha por eles no Mar Vermelho, sustenta-os com maná e codornizes, transforma as águas de mar amargas em águas doces para eles tomarem, águas potáveis para tomar. Como esse Deus que demonstrou tanto amor poderia querer matar esse povo? Se fosse para matar eles, matavam no Egito. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus quisesse te destruir, Ele não teria te salvado. Você consegue confiar nisso? Se Deus quisesse te destruir, Ele não tinha te salvado. Pastor, porque Deus tirou o meu gato? Um gato pet. Não é para te destruir. Deus tem planos de paz a respeito do seu povo. Deus se mostra forte para provar a nossa confiança. Eu lembro, na minha adolescência, eu era um adolescente bem problemático, já comentei isso com alguns irmãos aqui, né? E em Joinville eu estudei em 12 escolas, porque eu arrumava alguns problemas por aí. Eu gostava de briga. E eu lembro uma ocasião, meus irmãos, que eu estava estudando numa escola, e meu pai me levou para a escola aquele dia. E eu tinha começado a estudar lá fazia pouco tempo. E eu lembro até hoje, meu pai tinha um Santanão, sabe Santana? Grandão assim. Meu pai encostou Santana, eu desci, e a namorada de um menino, que era o cara da escola, estava querendo, entendeu? E o menino descobriu. E aí eu desci do carro, e aí o menino veio me peitar, e aí me empurrou na parede e falou: você vai pegar minha namorada? Aí no que ele falou, eu já dei um soco nele. E meu pai encostado no carro. Cara, meu pai desceu do carro. Meu pai é pastor, tá, gente? Meu pai desceu do carro. Eu lembro dessa imagem até hoje. Tinha 15 anos, 14 anos. Ele parecia um urso descendo do carro. Ele parecia o Wanderson Silva no Pride. Aquele homem ia chutar a cabeça do menino no chão se ele caísse. Ele desceu do carro. Pastor, meu pai é grande, mas ele é muito sensível. Ele desceu do carro, ele pegou o menino pela camiseta, ele levantou o menino na parede e falou: se você tocar no meu filho, eu te mato. Meu pai era pastor, gente. Por isso que eu uso esse método de educação ainda hoje. E eu olhei para o meu pai e eu falei: caraca, é o Incrível Hulk, irmão. A gente vai fechar uma galera e vamos sair dando porrada em todo mundo agora, vai ser demais. Meu pai demonstrou uma força que eu nunca tinha visto. Meu pai nunca levantou a mão agressivamente contra mim, mas eu vi a ira do meu pai. Eu nunca vi a ira do meu pai, eu vi nesse dia. Meu pai nunca levantou a voz comigo, com minha mãe, nunca levantou a voz com ninguém. Eu não me lembro de meu pai ofender alguém. Meu pai é tipo Hernandes Dias Lopes, sabe? Perdão a expressão, gente, seu boboca. Entendeu? E naquele dia ele demonstrou toda a ira. E a pergunta que eu lhe faço é: aquela ira demonstrada era para que eu tivesse medo dele, ou para que eu confiasse no amor dele? A ira demonstrada de Deus não é para que nós tenhamos medo dele,
é para que nós confiemos no Deus que é todo poderoso, suficiente, que está sentado em alto e sublime trono. A ira dele é para provar-se fiel ao seu povo, que o sustenta mesmo nos dias mais difíceis. Mesmo quando Estevão está apedrejado, Deus se mostra glorioso para Estevão, dizendo: Estevão, fica de boa, eu não perdi o controle, eu estou provando o quanto você confia no meu amor. Mas aquele povo teve medo. Enquanto eu tomo uma água, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o motivo do medo daquele povo? Qual é o motivo? Por que eles tinham medo? Eles tinham medo por causa do raio, do trovão? Será que era isso? E eu afirmo para você, na verdade, não era medo que eles tinham. O nome daquilo que eles tinham se chama safadeza. É isso. É o medo que o marido tem de a esposa olhar o WhatsApp dele. É esse medo. É o medo de alguém que não está comprometido com a santidade quanto deveria. É um medo de alguém que não quer se comprometer tanto com Deus como deveria. E se Deus me ver e ver as coisas ocultas que eu faço, Ele vai me consumir, porque olha o raio, olha tudo que está ao meu redor. O que aquele povo tinha, ainda que a gente possa chamar de medo, mas eu estou convencido que na verdade era a safadeza de um povo de dura cerviz, que não queria se arrepender dos seus pecados de forma genuína, de um povo que não queria consertar a sua vida diante de Deus, mas queria apenas viver um xeramanaias com o Senhor, meio tipo religião, somos do povo de Deus, mas não queremos ser a nação santa, não queremos pagar o preço para estar na presença de Deus, não queremos abrir mão dos pecados que temos que abrir, não queremos abrir a nossa conta do WhatsApp e mostrar nossas conversas secretas, não queremos abrir o nosso histórico de pesquisas na internet e mostrar o que está escondido, não queremos abrir a nossa declaração de imposto de renda e mostrar para Deus os nossos pecados, não queremos abrir aquilo que está oculto. Era um povo safado. Sabe o que é curioso? Que esse povo é o povo da descendência de Jacó, certo? Jacó encontra o Senhor no vale Jaboque, em Gênesis capítulo 32, verso 26. O texto diz: o homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Quem era esse homem? Existe uma discussão teológica para saber quem era exatamente esse homem, mas vamos lá, é Deus. Esse homem é Deus. E Jacó está diante de Deus e está dizendo: eu não vou te deixar ir se não me abençoares. E aí a teologia da prosperidade pega esse texto e diz: você tem que decretar para Deus te abençoar. Mas o que a gente não percebe no contexto do texto é que Jacó, nesse sentido material, ele já era abençoado. Ele tinha 2 esposas, não era uma, 2. Tinha filho, tinha bens, tinha riqueza. Era rico. Já tinha rolado todo o rolo lá de Labão, estava próspero. Jacó não queria riqueza. A bênção que Jacó está pedindo a Deus é a presença de Deus, é o favor de Deus sobre ele, é a nuvem estando sobre a vida dele. Mas quem ele é? Jacó. E Deus faz essa pergunta, verso 27, qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu: Jacó. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Quando Jacó responde o seu nome, ele não está dizendo o seu nome, ele está confessando quem ele é. Você sabe o que significa Jacó? Trapaceiro.
Jacó, o trapaceiro, briga com Deus e diz: Deus, tu vai me abençoar, eu não te solto, tu vai comigo nem que for na marra. E Deus está perguntando: mas quem que você é, Jacó, para dizer que eu tenho que ir contigo? E ele diz: eu sou trapaceiro, mas tu vai comigo. O que eu quero dizer é que Jacó não temeu a morte, porque ele queria o Senhor. O que eu quero dizer é que Jacó é como nós, trapaceiros, pecadores, falhos, equivocados, mentirosos, avarentos. Mas Jacó não era safado. Quando Deus pede uma confissão para Jacó, ele diz: eu sou isso daqui, Deus, eu não presto, mas Deus, eu preciso da tua bênção. Esteja comigo, Senhor, esteja comigo. Eu posso morrer, mas eu não posso abrir mão da sua presença. Deus decidiu abençoar Jacó. E no verso número 30 de Gênesis 32, a palavra diz: Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Um pecador que, tendo provado da ira de Deus, não teve medo da ira de Deus, porque Deus provou-se forte em amor e graça sobre Jacó, ao ponto de, mesmo ele sendo falho, ele conseguiu confiar na bondade de Deus. A pergunta que eu te faço é: de verdade, você vive, você experimenta, você usufrui da presença de Deus? Pensa um pouco. Sim ou não? Seja honesto. Porque você pode ter sido salvo. O Ângelo falou sobre isso muito bem. O selo do Espírito pode estar sobre você, mas você pode estar vazio do Espírito, porque entristece o Espírito. A presença de Deus não é algo comum na sua vida. E a pergunta que eu lhe faço é: você experimenta da presença de Deus? E diante disso eu te faço mais uma pergunta: qual medo você tem? Qual medo você tem de usufruir da presença de Deus? Deixa eu fazer algumas sugestões. O que os outros vão pensar? Se eu levar Deus a sério. Eu não estou falando sobre ser crente no final de semana, estou falando sobre ser crente. Estou falando sobre ser guiado pelo Espírito. Eu estou falando sobre ouvir a voz de Deus e ser guiado por Deus. O que os outros vão pensar? Quem vai cuidar das minhas coisas? Você tem medo, porque você entende que ter a presença de Deus exige renúncias, no qual você acha que Deus descuidará de você. Será que Deus vai me aceitar? Deixa eu lhe falar: quem não está disposto ao escárnio, à renúncia, não ama, não honra a presença de Deus como deve honrar. Quem não está disposto a renunciar a tudo, se necessário a própria vida, para ter a presença de Deus, não é digno da presença de Deus. Medo. O medo impediu aquele povo de estar na presença de Deus. Honestamente, você acha que existe mais para você usufruir de Deus na sua vida? Honestamente, quantos aqui acham?
honesta e sinceramente, você acha que os rios, as águas são mais profundas? Você acha? E a pergunta que eu lhe faço é: o que te impede? Por que você não mergulha nessa água? Por que você não ousa mergulhar nessa água do fluir e da presença de Deus? Medo? Não. Deixa eu dar o nome: safadeza. Safadeza. Você não quer deixar a imoralidade sexual. Você não quer se comprometer com a causa do reino de Deus. Você não quer se indispor com seus familiares. E por isso você continua fazendo aquela social. Aquele povo teve medo, e por isso não subiu até o lugar da presença de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa: sabe que o medo produz? Clericalização, terceirização. A igreja evangélica brasileira, em certa medida, é uma terceirização de espiritualidade. Pastor, ora pela irmã do trabalho que está doente. Ora, sem problema, mas você orou por ela? Não. Por que não? Porque a oração do pastor é mais forte. Não tem nenhum problema, vamos orar pela irmã, mas ora você. Pessoas que não vivem de fato e verdade nesse lugar da presença de Deus, mandam os outros, terceirizam o serviço, terceirizam o serviço das ofertas. Deixa lá que um gato pingado sustenta a igreja, e eu pego o dinheiro e gasto com a aposta esportiva. Terceirizam a responsabilidade de evangelização. Deixa que o pastor prega, eu não preciso pregar para os amigos do trabalho. Terceirizam a plantação de igrejas. Sabe por que a igreja se expandiu no primeiro século? Porque aquele povo entendeu que onde eles fossem, a presença de Deus precisava ir junto. Onde eles fossem, um templo tinha que ser erigido para que Deus habitasse onde eles estivessem. Não uma sinagoga, um templo, um lugar onde Deus é revelado, um lugar onde Deus é contemplado. A sua safadeza, ou o seu medo, como você queira chamar, produz clericalização. E sabe o que a clericalização produz? Eu já vou acabar aqui. Sabe o que ela produz? Repita comigo: idolatria. Não dá tempo de a gente ler os textos bíblicos adiante, mas alguns capítulos adiante, o que nós vemos é um povo fundindo um bezerro de ouro, porque eles viam a presença de Deus de longe, não usufruíam da presença. E ao pé do monte, assistindo a presença, eles falaram: a gente precisa de alguma coisa para ver, porque Moisés está vendo, a gente não está vendo, então vamos criar uma coisa para ver. Aí a gente cria um ídolo para nos entreter religiosamente, enquanto Moisés fica lá na presença de Deus. O que nos impede de usufruirmos da presença de Deus que está liberada para nós é a nossa safadeza. A nossa safadeza produz terceirização espiritual, e a nossa terceirização espiritual desembocará em idolatria, em levantar-se de falsos deuses que ocupam o nosso coração. Chegando ao fim dessa conferência, o que eu quero dizer para você é que você não precisa ter medo de Deus. Deus conhece seus pecados e ainda assim quis o salvar.
Se apresente para Deus e diga: Deus, eu sou podre, mas Tu és santo, me purifica, me lava, mas eu não quero perder a Tua presença. Deus, eu santifico e consagro a minha vida, eu abro mão daquilo que Você não se agrada, porque eu não quero perder a Sua presença. Eu prefiro olhar a morte nos olhos do que deixar de ver a Tua face. Eu prefiro perder a minha própria vida do que deixar de ter a Sua presença. Essa mensagem, no fim dessa conferência, é um convite para que você abandone safadezas. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. A graça salvadora do Senhor que o libertou da escravidão é maravilhosa, mas a salvação não é tudo, existe mais. Deus quer habitar em meio ao seu povo. Deus quer mostrar-se glorioso em meio ao seu povo. Deus quer visitar-nos com a sua glória. Deus quer te visitar com a glória dele. E a pergunta que eu lhe faço é: quais são os medos que lhe impede de ouvindo o convite do Senhor, dizendo: ei, suba para cá, ei, vamos experimentar mais a minha presença, ei, vamos usufruir mais da minha presença? Quais são as safadezas que você tem nutrido, que tem te impedido de, ao ouvir a trombeta, ter coragem, como diz Hebreus, para entrar com toda a confiança na sala do trono? Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar se confessado, mas Deus não tolera a sua safadeza. Deus não é enganado, Deus não é ludibriado. Você não tem como passar Deus para trás. Se você se vê com medo de usufruir da presença de Deus, como o povo hebreu, porque no fundo você sabe que o que lhe falta é compromisso com a vontade do Senhor, mas de alguma forma o Espírito Santo nessa noite está tocando a trombeta, e está tocando mais alto, e está tocando mais alto, dizendo: venha, filho, eu tenho mais do que a salvação, eu tenho mais do que a libertação do Egito, eu tenho mais do que o mar vermelho, eu tenho mais do que a provisão, eu tenho a minha presença gloriosa para que você usufrua, para que você se satisfaça, para que você viva nela. Se você ouve a trombeta de Deus te chamando, te atraindo, mas reconhece que a tua vida tem sido uma terceirização da comunhão com Deus, e nessa noite você quer dizer: Deus, eu abandono os meus medos, eu te quero mais do que a minha vida. Se for preciso perder e morrer para te ter, eu morro hoje. Eu morro hoje para os meus vícios, eu morro hoje para a minha imoralidade, eu morro hoje para o meu ganho ilícito, eu morro hoje para os meus desejos da carne, eu morro hoje para os meus temores. Eu sei que eu sou Jacó, mas eu confio na tua bondade, e eu não quero que o Senhor tire de mim a tua face. Se você, essa pessoa, está ouvindo o toque da trombeta do Senhor te chamando para subir ao monte, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, como forma de falar: Deus, eu quero, Senhor, eu quero. Chega, Deus, chega de ser um crente medíocre, chega de viver
apenas de lembranças da tua salvação. Eu quero viver na tua casa, eu quero viver na tua presença, eu quero ver a tua face. Não sei o que vai me custar, eu não sei o que você vai me pedir, mas eu não tenho medo, porque eu confio na tua bondade. Eu sei que você me sustentará como me sustentou até aqui, mas eu só quero a ti, nada mais, nada mais. Senhor, passeia entre nós, Espírito Santo. Livra-nos do sistema religioso de terceirização de espiritualidade. Livra-nos dos medos que tem colocado âncoras nos nossos pés para que não subamos ao lugar de encontro contigo. Espírito Santo de Deus, encha-nos, encha-nos, encha-nos de ti. Você que está em pé, estenda as suas mãos como recebendo. Espírito Santo, queremos habitar na tua casa enquanto nós vivemos. Oh Deus, obrigado por sua salvação, mas nós queremos a tua presença. Obrigado por tuas bênçãos, mas nós queremos a tua presença. Não queremos anjos, não queremos terras, não queremos propriedades, nós queremos a tua presença. Queremos a tua face, Senhor. Não queremos ficar no pé do monte, queremos te conhecer, assim como tu nos conheces. Senhor, queremos entrar e sair do lugar da tua habitação, subir e descer do monte e encontrarmos com o Senhor. Depositamos aos teus pés pecados ocultos, vícios mascarados, enganos que nós nutrimos, lançamos aos teus pés quem nós somos e declaramos: não nos deixe ir se a tua presença não for conosco. Não nos deixe ir se a tua presença não for conosco. Não nos deixe se mover se a tua presença não for conosco. Tu és a nossa Canaã, Senhor. Tu és o nosso tesouro.
Tu és o nosso ouro, Tu és a nossa prata, Tu és o nosso ar, Tu és o nosso pão, Tu és a nossa água. Não nos deixe ir se a Tua presença não for conosco. Queremos ver a Tua face, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.